Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Ades Torres. Essa aula eu estou gravando aqui para o pessoal da FATEC, no curso de Jogos Digitais da FATEC de Carapicuíba. Infelizmente, eu vou ter que gravar essa reposição, inclusive o pessoal da noite, que é a primeira aula, e vai ter que ser assim, porque a gente tem um calendário bem apertado, então eu preciso adiantar o máximo de aula que a gente puder para a gente cumprir o nosso calendário letivo e conseguir repor todas as aulas. Então, eu sei que normalmente a gente gosta eu vou na primeira aula do pessoal da noite, eu vou me apresentar tudo certinho, falar da minha história, das coisas, mas essa primeira aula vai ser uma reposição dessa forma aqui. A gravação vai ser rápida, tá? Então, dentro da aula vai ter muito conteúdo introdutório que vai dar margem para vocês pesquisarem as coisas, e aí por isso que vai valer como uma aula completa, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo ali meu slide? Bom, então assim, vocês sabem, né? O nome da nossa disciplina é animação e sons em jogos digitais. Como eu falei, eu sou o professor Ades Torres. Eu vou me apresentar para quem não me conheceu ainda certinho. Vou conhecer vocês também. Mas enfim, como vocês estão percebendo, a gente vai falar de animação e som. Eu preferi começar pelo som, porque eu preciso ainda pensar certinho como é que vai ser a estrutura da parte de animação. Então, eu comecei aqui pelo som, tá? Gente, é o seguinte, a primeira coisa é vocês entenderem o que é o som. Para quem é bem técnico, bem nerd e gosta da parte da física do som, de como funciona uma onda sonora, como funciona e tudo mais, eu deixei aqui, eu vou deixar nessa aula então, um vídeo do Ciência Todo Dia, que é um canal bem legal, que fala de ciência de uma forma bem acessível. O canal do Ciência Todo Dia, eles têm então esse vídeo que eles vão falar o que é uma onda, que para mim já vai atender bem essa parte bem teórica aí, da parte física de entender o que é. Eu peguei um frame aqui do vídeo para destacar, que é a parte de você entender o deslocamento da onda sonora, né? Às vezes eu vou falar waveform da onda sonora. Saber que quanto mais ela se prolonga é a questão do período, então ela vai aqui, a timeline no eixo Y, se não me engano, é a questão do quanto, do tempo da... tá escrito aqui, né? Então assim, no eixo horizontal, então se você está vendo que a forma graficamente ela está indo bem para frente, ela é bem compridona, é porque ela está durando mais tempo. E para cima, no eixo Y, aí sim, né, na amplitude, vai ser o volume da altura. Ou seja, mais um som com um som mais alto vai ser gravado com uma waveform mais comprida. E depois a gente vai falar, tem um monte de questão técnica aqui interessante que daria para falar. Mas a questão física vocês vão assistir então nesse vídeo aqui, ó, do Ciência Todo Dia, para vocês entenderem. Eu acho que esse vídeo aqui contempla muito melhor do que eu poderia explicar. Tem muito conteúdo lá dentro, é um vídeo de, se não me engano, 17 minutos. Só que é um vídeo que vocês vão, ele vai dar muita coisa para vocês pesquisarem, para pensar. Então já é o primeiro material que eu quero, vocês vão ter que assistir, tá? E aí depois ele vai falar especificamente, tem outro vídeo, tá? Outro vídeo, esse aqui é um pouco mais curto, se não me engano, 8 minutos, que ele vai falar especificamente o que é o som, como é que funciona o som, tá? Então, de novo, né? Vocês estão vendo aqui, eu peguei outro frame desse outro vídeo, que também ele vai falar da mesma coisa, comprimento da onda, que é a questão do tempo, a frequência. Mas aqui esse vídeo em específico, ele tem uma diferença também de falar sobre como os diferentes tipos de frequência ficam graficamente registrados quando você vê uma onda sonora, um waveform, né? Então, esse vídeo também é muito interessante.
vai explicar também sobre a projeção de som, sobre a questão da potência do som, tudo isso aí que é muito importante para você ter um conhecimento um pouco mais teórico e um pouco mais científico do que é de como funciona o som, tá? Obviamente eu não vou entrar nessa questão, eu vou deixar o material aqui, então esse slide vai ficar disponível para vocês. Vocês vão assistir o slide, vão acessar o material e vão assistir o vídeo para vocês poderem entender essa parte. Não tem como, senão essa aula ia ficar 3 horas de gravação para explicar tudo que eles explicaram lá. E o material dele já está muito organizado, então não tem porquê eu ficar reorganizando o que o vídeo dele está bem falado. Eu acho que já está bem coberto lá, eu acho que não tem necessidade. Então vocês assistam o vídeo, tá? E aí, vamos lá, né, gente? Aqui eu coloquei algumas curiosidades, algumas coisas que eu acho interessante de vocês pesquisarem sobre as diferenças. Então, nós temos umas taxas de hertz, né? Então, você tem nos sons graves, né? E você tem nos sons agudos. Normalmente, essa taxa de hertz, os valores mais baixos são os sons mais graves e os valores mais altos são os sons mais agudos, tá? E aqui eu coloquei a faixa de frequência que nosso ouvido humano consegue cobrir, ou seja, um som mais grave nós conseguimos ouvir a partir de 20 Hz e o som mais agudo até 20.000 Hz. Ou seja, se você tiver um ouvido que consegue escutar 20 Hz, seu ouvido está muito bem calibrado, seu ouvido está muito bom. Eu acredito que, por exemplo, na taxa de agudo, meu ouvido, particularmente de guitarrista, já deve ter perdido muita frequência, que a gente toca guitarra com fone, às vezes, muito alto, nosso ouvido vai perdendo aquelas frequências, né? O que é diferente de sensibilidade de afinação, tá? Diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Gente, então, o ouvido humano ideal, ele vai ouvir nessa faixa de frequência, tá? Aí tem as categorias de acordo com um certo espectro de som, que seria basicamente sons abaixo. Então, sons abaixo de 20 Hz são chamados de sons infrassônicos. Eles são quase percebidos mais como vibração. Isso aqui é interessante porque a gente consegue correlacionar, por exemplo, com sons graves. Quando você vai num show que você fica perto dos subwoofers, a parte que normalmente fica no chão, né, para poder ter uma projeção maior, quando você escuta um kick de bumbo, né, um bumbo de bateria, puff, 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 aquele som ele vai pegar inclusive frequências que a gente não consegue ouvir, mas se você estiver perto, você vai perceber um som vindo aqui, ó, no seu peito. Então, esses sons são as faixas de frequência que a gente chama de infrassônico, tá? Sons acima de 20.000 Hz a gente não consegue ouvir, tá? Mas eles existem, a gente consegue provar eles de várias formas, algoritmicamente, etc. Mas a gente não consegue ouvir. E aí nós temos aqui a sensibilidade máxima, a faixa normal ali humana, vai ser entre 2.000 e 5.000 Hz, tá? Então, sim. Professor, eu vi aqui que tem um arquivo que ele grava até 44.000 Hz. Esse aqui grava até 41.000 Hz. Cara, todos esses já vão ser mais que o suficiente para gravar tudo que a gente precisa, né? Então, embora tenha também diferença de compressão e tudo mais, que é uma outra questão, por enquanto o que vocês precisam saber é assim, essas são as faixas de frequência predominante aí nos sons no ouvido humano, né, que é a faixa mais comum. Como eu falei, eu acredito que eu particularmente já devo ter perdido um pouco meu range, meu alcance dinâmico de frequência, eu já devo ter perdido um pouco da audição, principalmente para as faixas, para as frequências mais agudas, tá? Eu coloquei aqui também, ó, como curiosidade, comparativamente com outros animais. Então, o ser humano, eu falei, né, de 20 Hz até 20.000 Hz, tá? Outros animais, então, por exemplo, o cachorro, ele vai escutar menos frequências graves, o range de frequências graves começa um pouco depois, mas vai até 60.000. Então, aqui tem o exemplo do apito, né? Aqueles apitos de treinamento que pra gente, parece que a gente só tá
fazendo sopro, não tá saindo som nenhum. Mas para os cachorros aquilo é extremamente, às vezes até incomoda eles, né? Até às vezes deixa eles extremamente desconfortáveis, porque é uma faixa de frequência que eles escutam, a gente não. Então a gente se assopra o negócio, parece que não tá saindo som de nada, para ele está super alto, incomodando bastante, né? Outra, aqui vamos só dar uma geral, tá, gente? Eu não vou entrar tão no detalhe. Deixa eu ver quanto tempo já foi de gravação. Enfim, mas alguns exemplos aqui, por exemplo, de quem consegue cobrir frequências mais graves do que a gente, por exemplo, os elefantes, né? Então você vê que eles têm um som bem grave. Baleia, jubarte é um exemplo muito. Os cientistas descobriram lá que elas conseguem se comunicar embaixo da água e as frequências graves elas têm uma projeção maior embaixo da água lá. Então as baleias elas conseguem se comunicar embaixo da água, tá? Isso é bem interessante. Depois vocês podem pesquisar vídeos também, se vocês quiserem, de pesquisas científicas que tem quanto a isso, tá? Alguns animais, por exemplo, o golfinho, você vê que o grito o barulho que o golfinho faz é bem agudo, e ele consegue escutar essas faixas de frequência ultrassônica, que é super agudo, eles conseguem escutar essa faixa de frequência. Mariposa, então, consegue escutar um som ali hiper agudo, que a gente não faz a mínima ideia, a gente sabe computacionalmente que esses sons existem, mas a gente não consegue ouvir. Então são curiosidades, tá, gente, para vocês perceberem em relação a essa questão de como funciona a projeção sonora, né? E beleza. Então vamos para a parte mais objetiva. Eu vou tentar sempre ser muito objetivo, galera, que o foco é profissional de jogos digitais, tá? Então, mas e aí, né? O que a gente precisa saber em relação ao que eu preciso saber em relação a som para trabalhar com jogos digitais, tá? E aí, vai depender do seu perfil de trabalho. Eu coloquei aqui uma tabela com 5 perfis de profissional de desenvolvimento que trabalha com desenvolvimento de jogos. Cara, essa lista poderia ter pelo menos uns 20 profissionais específicos com funções específicas, mas eu coloquei 5 e tentei correlacionar eles mais com a parte onde o som, a parte de áudio entra mais nisso aí, tá? Pra gente poder ficar bem mais focado, tá? Então, por exemplo, nós temos o que é o sound designer, né? Que ele basicamente ele vai criar efeitos, ele vai criar ambiências. Aqui, gente, eu poderia ter categorias de sound designer. Tem o líder de som. Você pode ter subcargos dentro. Eu coloquei o sound designer como se fosse o chefe dessa parte. Se tiver uma produtora muito que você consegue dividir bem as funções, você vai ter vários profissionais dentro dessa categoria. Mas vamos supor que você tem uma equipe com 3, 4 profissionais. Um desses profissionais vai ser o sound designer, tá? Ele vai ter essa função, então, de criar efeitos sonoros, ambientes, editar, mixar trilhas, implementar sons no motor do jogo e tudo mais, tá? Então, você tem toda a parte, depois eu vou explicar isso aqui, né, que é a parte de pré-produção, ele vai entrar principalmente na parte de pré e pós-produção, tá? Então você vai conversar com as pessoas, você tem sua própria produção, no caso, se você tiver que fazer captações, etc. E você entra também muito na parte de pós-produção, né? Então, às vezes, você só vai gravar um efeito depois que a parte do pessoal que vai fazer a parte gráfica já tiver terminado de conceber o gráfico. Que é a partir do visual do que foi feito, muitas vezes você vai gravar a partir daquilo que você está vendo, né? Nós temos também o compositor. O compositor, galera, ele basicamente é um músico que ele vai compor para um jogo específico. Não tem muito o que falar, tá? É um compositor. A analogia mais próxima seria o que a gente vê no cinema. Então, por exemplo, o cara vai ter lá, às vezes o cara tem uma experiência de criar trilhas com cordas que vai emular, vai parecer que tem uma orquestra junto com ele, numa cena mais dramática. Muitas vezes é engraçado, né? Aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, ele coloca uma sincronização das músicas a partir das cenas. Então, às vezes, num jogo, você tem uma cena que é mais dramática lá, que tem um movimento, alguma coisa acontecendo.
o cara que vai criar aquilo ali, ele vai criar olhando para a cena muitas vezes, né? Para poder seguir o movimento do que está acontecendo, tá? Então, isso aí é um compositor. Então, dentro do universo do som para jogos, cara, tem muitas possibilidades, tá? Aqui a gente não vai poder explorar todas, mas vamos seguir então. Então, você tem o programador de áudio, que ele, basicamente ele tem a função de desenvolver um sistema de áudio interativo, que ele vai trabalhar, por exemplo, a questão da atenuação, né? O que é atenuação? Por exemplo, o seu personagem do seu jogo tá assim. Imagina que ele tá dentro da casa e ele tá olhando lá na frente tem uma janela que tem a chuva, tá? Então, o cara que for o programador, ele vai ter que, por exemplo, fazer uma atenuação de som para quando você chegar perto daquela janela, o som da chuva ele fique mais presente, tá? Então isso vai ser o quê? Isso vai entrar no designer de som, mas ele também vai ter o quê? A programação que vai mapear a distância que você tá da janela, de acordo com o que você vai se afastando, o som vai ficando mais longe. É um exemplo bem simples aqui, né? Então, assim, eu coloquei aqui o game designer, porque basicamente o game designer ele costuma ser o diretor do projeto do jogo, né? Então, ele vai definir quais são as mecânicas e tudo mais, e sempre vai ter a parte vai ter a parte de projetar, de dirigir, a parte de sonora, tá? Eu coloquei aqui o QA tester de áudio, que seria basicamente o cara que vai fazer os últimos testes e vai fazer a mixagem. Mixagem, galera, é sempre uma das últimas etapas, tanto na produção de uma música, quanto na parte de produzir um filme. Então a mixagem é praticamente a última etapa, que é onde você vai colocar os níveis e ajustar as coisas para ver se está tudo sincronizado, a voz das animações. Enfim, assim, essa é uma questão que daria também para ter uma aula só sobre isso, tá? Enfim. Uma coisa que eu acho interessante falar especificamente aqui do QA Tester, que eu vou chamar de Beta Tester, ou eu sei que é diferente, tá? Mas vamos deixar dessa forma. O cara que vai testar o som, que seria, ele vai emular, tentar de repente, não o cara que vai fazer a mixagem, o cara que vai fazer um teste pensando como se fosse no usuário final, no cara que vai jogar. Porque a gente, como desenvolvedor de jogos, a gente acaba sendo muito enviesado. Então você vai ter uma tendência a olhar para o jogo e você já está meio acostumado com aquele som, com aquele. Então, assim, você colocar uma pessoa para jogar pela primeira vez, fazer um grupo focal de teste, sei lá. Esse cara específico é uma coisa interessante que depois a gente vai falar, eu vou falar mais especificamente na sala, tá? Mas enfim. Tá, então vamos tentar ser bem objetivo, né? Continuando aqui. Tá, mas o que eu vou precisar? Tá. Gente, vou falar aqui especificamente para nossa matéria, tá? Para nossa matéria. Porque de repente você pensa assim, pô, Ades, eu não quero ser. Vamos lá, olha aqui para mim. De repente você fala, pô, Ades, eu não quero ser um sound designer. Eu não quero trabalhar com isso. Não é isso que eu quero. Eu quero ser um programador de jogos. Eu acho que já ficou claro para todo mundo que a parte do som é importante para todo mundo que trabalha, não só para o sound designer, mas para todo mundo que está trabalhando no desenvolvimento do jogo. O som ele vai interferir não só na parte de desenvolvimento, mas também na programação e tudo mais, tá? Acho que já ficou claro isso, né? Independente do seu perfil. Então eu vou tentar trazer para vocês o que vocês vão precisar para as aulas, tá? O que vocês vão precisar para as aulas, tá? Mas assim, no geral, o que vocês vão precisar para a carreira de vocês vai depender muito, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o QA tester de áudio, né? Ele pode se interessar por equipamentos mais parecidos com o que com os jogadores do seu público-alvo. O que eu estou querendo dizer assim, por exemplo, um cara que vai fazer um teste mais simulando como um jogador comum faria, ele vai tentar usar equipamentos que o jogador utilizaria para jogar, entendeu?
E isso vai ser uma referência. Mas assim, é uma coisa bem específica, entendeu? O setup que ele vai usar vai ser um setup muito específico, tá? Aqui eu tô falando de som, mas poderia ser a parte de hardware também. Então assim, vou ver para fazer o teste de configuração mínima para rodar um jogo. Você teria que ter o computador ruim, ou testar nos computadores ruins para você ver se realmente você pode colocar aquela configuração mínima, né? A maioria das vezes a gente coloca isso só por experiência. A gente sabe, isso aqui não vai rodar num computador que não tem, sei lá, um certo chipset ou que não tem, sei lá, placa de vídeo. Então, assim, é muito difícil, né? Sei lá, você fala lá, esse jogo aqui precisa de pelo menos 4 GB de RAM para rodar. Cara, mas você testou no computador com 4 GB de RAM? Então, é muito difícil. Falando da parte de som, é muito mais subjetivo, tá? Então aqui eu vou trazer alguns exemplos de fone de ouvido, tá? E aí já adiantando, todo mundo no nossa aula vai precisar de um fone de ouvido. Qual fone de ouvido? Um fone de ouvido com fio, tá? Eu coloquei aqui, gente, algumas fotos, né, de alguns exemplos de fone. E eu vou até tomar liberdade aqui, de repente, para até abrir o navegador aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só colocar a câmera para mim aqui. Eu vou até deixar o navegador aberto aqui, porque depois a gente vai fazer uma pesquisa mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o navegador para depois eu pesquisar com vocês alguns modelos para a gente ser bem prático, tá? Em relação para a gente poder ver aqui, tá? Para eu poder simplesmente mostrar para vocês na prática como funciona. E também hoje é dia 6/5/2025, até para vocês saberem como era o preço nessa época aqui. De repente o dólar sobe, o dólar baixa. De repente a gente consegue, sei lá, alguma questão, alguma vantagem dessa guerra fria que a gente está vivendo, não sei, né? De repente a China manda as coisas baratas para nós, ou sei lá o que pode acontecer, então, enfim, né? Mas voltando aqui, ó. Então, que tipo de fone que vocês precisam ter, tá? Eu imagino que a maioria de vocês já tem algum fone de ouvido, né? Imagino que sim. Eu coloquei alguns exemplos bem hipotéticos aqui, ó. Um da Logitech da linha Gamer. Eu coloquei um fone de ouvido aqui da KG, que é um fone mais da linha profissional e tem umas características específicas. Coloquei um fone Near dessa marca que eu vou falar muito bem dela, porque eu acho uma marca muito legal. E coloquei fone Bluetooth, só para comparar. Primeiro, vamos lá. Na minha opinião, fone Bluetooth, eu até tem até aqui, ó. Até coloquei aqui, ó. Até peguei alguns aqui para vocês verem que eu tenho fone Bluetooth, tá? Eu tenho fone Bluetooth. Esses fones para mim são fones pro dia a dia, tá? São fones pro dia a dia, para você ouvir um podcast, alguma coisa que você não quer ter uma imersão, tá? Se você quiser ter uma imersão sonora, se você quiser ter uma experiência de música da hora, se você quiser, sei lá, jogar um game em alto nível, eu acho que isso aqui não vai ser o fone correto para você, tá? E aí vocês vão perceber, por exemplo, a linha da Logitech, né? Eles têm microfone, esse microfone aqui, que é um microfone que é importante se você vai jogar online, se você tem uma equipe, você precisa se comunicar. Esse microfone vai ser um microfone bom, tá? Aqui tem outro microfone também, acho que é da Razer, que é um microfone também. Às vezes esses microfones até são condensados. Tem alguns microfones que tem um som bom, tá? Mas no geral é diferente. Então, por exemplo, se você for um beta tester, você for testar um jogo, cara, faz sentido você usar um fone desse ou um fone Bluetooth, mas é bem específico. O sound designer, né, ele vai precisar do quê? De um fone mais flat, tá? Um fone mais que ele não vai puxar tanto uma frequência para uma coisa ou outra. Então, o que eu queria falar para vocês, né? Você fala, pô, professor, mas o que é um fone flat? O que é um fone flat? É um fone que ele vai ter pouca interferência externa, tá? Ou seja, você não vai ter um fone que ele vai ficar mudando o que você tá ouvindo, tá?
Eu coloquei aqui para vocês avaliarem depois o seu fone de ouvido, tá? Aqui vocês estão vendo uma tela. Deixa eu colocar aqui para eu gravar para vocês. Vocês estão vendo aqui a tela do Spotify, tá? Aqui o Spotify na parte de edição, vocês estão vendo aqui que ele vai mexer. Você vai ter lá, então você consegue editar como você quer que ele chegue aqui a. Deixa eu só fechar essas águas aqui. Deixa aí, né? Não importa não, tá? Eu não queria gerar tanto expose das coisas que eu ouço. Mas enfim, ó. O que que acontece, galera? Isso aqui é uma linha de frequência. Então, por exemplo, muitos fones de usuário comum, usuário normal, as pessoas vão usar uma equalização, que é uma equalização que o pessoal chama de equalização sorriso. Por quê? Porque faz uma boquinha. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Sorriso, tá vendo o sorriso? Ou seja, você quer um fone com bastante agudo, ou bastante grave, com bastante agudo, e os médios ali mais ou menos, entendeu? Então, quando eu coloco aqui a equalização flat, que eu tenho aqui as linhas de frequência que você vai ter o grave normal, tudo normal, reto, plano, isso é equalização flat. Então, por exemplo, se você tem isso é um bem comum. Você tem algum equipamento que vai passar no equalizer, no EQ lá que tem grave, médio e agudo. Quando você quer uma equalização flat, você vai deixar tudo no meio. Você quer que aquele equipamento, aquele pré-amp, por exemplo, não interfira no som que está vindo. E esse conceito de flat, né? Uma equalização flat é o que a gente usa para a referência de fone de ouvido, tá? Então a gente quer normalmente um fone. Quem vai fazer um sound designer quer o quê? Um fone que seja um fone totalmente equilibrado, tá? Totalmente equilibrado. Você não quer um fone que tenha mais grave, porque senão, quando você estiver preparando a trilha para o seu jogo, você vai falar, nossa, acho que aqui essa explosão aqui, nossa, tá muito grave. Aí você abaixa o grave e de repente você tá matando o grave do seu jogo, porque o seu fone tem um timbre. Então você quer o quê? Um fone flat. Você quer um fone que ele seja transparente, que ele passe pro fone o que realmente é, entendeu? Você não quer. Então, o conceito de equalização flat é isso, ó, sem interferência, tá? Sem interferência, tá? Então, voltando aqui pro meu slide, deixa eu só abrir o slide aqui. Então, assim, os fones profissionais, eles têm várias funções e eles vão ter várias aplicações específicas em relação a fone de ouvido. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, a foto de um fone da AKG, modelo K240MK, que é um fone semi-aberto. O que é um fone semi-aberto? Não sei se vocês conseguem ver aí no slide, mas ele tem umas entradinhas aqui laterais. Isso aí vai ser muito útil, por exemplo, se você está num estúdio que você tem monitores de referência, caixas de som profissionais, monitores de referência, que você quer misturar o que você está ouvindo no fone com o que está vindo do monitor de referência. Ou se, por exemplo, eu estou gravando uma guitarra e eu quero tá vindo o que está indo para o monitor, né, o que está sendo gravado lá. Ao mesmo tempo, eu estou gravando com o microfone no amplificador, eu quero sentir o timbre do amplificador para comparar com o que eu estou ouvindo. E aí ele vai entrar por isso aqui, você vai ouvir as duas coisas, você está tocando em banda e você quer ouvir, monitorar, tudo isso ao mesmo tempo, você está fazendo uma gravação ao vivo ali, você quer monitorar e você quer um fone semi-aberto. Cara, isso faz sentido, mas, por exemplo, para quando você vai fazer uma mixagem, o ideal é que você tenha, eu até coloquei separei alguns equipamentos aqui, ó, que você tenha um fone fechado, Então, por exemplo, eu tenho um fone aqui, ó, que é um fone, deixa eu colocar aqui, ó, que é um fone fechado, tá vendo aqui, ó? Se você reparar aqui, ó, né? Ele é fechado, ó. Ele não tem aquela entradinha de ar aqui do lado. Inclusive, galera, esse fone aqui é um fone coringa. Eu digo que é um fone coringa. Ele provavelmente ele não é um fone flat, tá? Eu não tô ganhando para falar dele. É uma marca que chama Oniódio. Oniódio, tá vendo? Esse fone para mim é um fone coringa. Ele não vai servir para quem for um sound designer, para quem for fazer uma equalização de som, tudo para quem for usar isso profissionalmente, mas ele vai servir muito bem
para quem tem quem quer ter um fone mais genérico para resolver bastante coisa. Por quê que eu acho que esse fone aqui é um fone bem interessante? Porque ele tem várias coisinhas legais. Por exemplo, ele é um fone Bluetooth, então ele funciona Bluetooth. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A câmera não vai focar provavelmente, mas ele é um fone Bluetooth, então ele funciona Bluetooth, tá? Eu posso ligar ele e usar ele como fone Bluetooth. E o que eu acho mais legal dele é que ele tem. Vocês devem estar perguntando, pô, professor, mas peraí, tem uma saída P10 aqui desse lado, então ele é um fone para você colocar um cabo P10 aqui, um cabo P10 aqui e P10 lá, né? Então, não, olha que legal. Ele tem um cabo dele, que é esse cabo aqui, tem umas versões mais Pro, que é um cabo mais de um lado é uma saída uma P2, né, 2.5, P2zinha, e do outro lado é uma P10, e aí você consegue usar assim, ó. Eu coloco aqui, espeto aqui desse lado, P10, e aí que eu posso ligar analógico no computador ou na placa, onde eu quiser. E se eu tirar, do outro lado tem uma saída P2. Ó que legal. Eu coloco aqui e aí trava aqui. Se eu quiser eu posso usar ele como P10, tá vendo? Inclusive é estéreo e tal, belezinha. É um fone que eu gosto, é um fone Bluetooth, ele é coringa, tá? Se você for comprar só um fone, você tem que saber que ele não é flat, então assim, ele não vai entregar um som cristalino, mas é um fone bacana pra você ter no geral aí, tá? Também não sei, vou até abrir aqui na internet pra gente ver qual que é o valor dele, tá? Eu vou mostrar tudo aqui, galera, na cara mesmo, como é que as coisas são, tá? Sem muito lenga-lenga, tá? Então, ó, fone Oni Audio, fone Oni Audio, ó, tá vendo? Se você comprar da China, vai ser aí na faixa de 200 conto, R$ 170. Se você comprar do Brasil, vai ser um pouco mais caro, mas ele tem essa questão, tá vendo? Ó, Magazine Luiza, R$ 185, tá? É um fone para quem vai trabalhar, não vai resolver 100%, mas é um fone que ele resolve praticamente tudo, né? É um fone bom, o timbre dele tem um gravezinho ali e tal. Para quem quer jogar um game com bastante grave, talvez ele vai entregar legal. Mas vocês estão vendo, galera, que tudo tem uma questão de posicionamento estratégico, tá? Se eu colocar aqui uma linha Pro, se eu colocar aqui Pro, provavelmente, se ele tiver uma linha Pro, normalmente os fones que tem escrito Pro são fones, ó, tá vendo? Ó, Pro, tá vendo? Já vai ser um fone mais flat. Então, tudo que você vê que é um fone mais profissional, aqui tá falando também, DJ também é Pro, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, um fone Pro, tá vendo? Ó? Esse fone aqui, provavelmente, ele vai ser um fone mais flat. Ele vai ter um som mais ele não vai puxar nem pro grave nem pro agudo. Então, esse tipo de fone é o que a gente quer, tá? Tem umas diferenças, tá? A taxa de ohms, que é a quantidade do volume que ele consegue tocar. Tudo isso aí depois a gente pode trocar uma ideia. Não quero entrar tanto em especificação, tá? A taxa de frequência, que normalmente qualquer fone que você for comprar, ele vai ter uma taxa de frequência que vai cobrir lá até, sei lá, 44 MHz, então vai cobrir mais do que seu ouvido consegue entender. A taxa de frequência baixa, que aí que vai variar um pouco, mas a maioria desses fones, galera, eles vão conseguir reproduzir mais do que seu ouvido vai conseguir reproduzir, tá? E aí, eu queria dar uma ênfase também no fone da KZ. A KZ, galera, é uma marca chinesa que eu acho que, assim, custo-benefício excepcional, tá? Excepcional, assim. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, um fone de 43 reais, tá? Um fone desse aqui já vai ser muito melhor do que qualquer fonezinho JBL com fio aí, ou fone que veio com seu celular, tá? Esses fones aqui, é tanto que, ó, eu tô usando um da KZ aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, nem sei qual que é esse aqui. Aqui, ó, R$ 100. ZSN Pro. É esse aqui que eu tô usando, ó. Tá vendo? Esse fone aqui, ó. Então, ZSN Pro. Fone de 100 conto, tá? Que é o fone que eu uso no dia a dia, tá? Eu tenho aqui também, ó. Eu uso um outro fone aqui que eu uso às vezes para tocar na igreja, guitarra e tal.
que é um outro fone que é uma linha da KZ também, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Provavelmente o celular, a câmera ali não vai focar, mas esse fone aqui é um fone que é o da KZ, que é a linha Castor, tá? Deixa eu ver se eu procuro, vou tentar achar ele aqui na internet, ó. Castor. Ó, o que eu acho interessante é porque ele tem o equalizador, físico. Ó, gente, 150 conto, tá? Eu sei que para muitos, professor, 150 conto é caro. Tem o Castor que é sem esses equalizadores, mas eu fiz questão de comprar esse que eu consigo colocar aqui a minha equalização, tá? Então, ó, vocês estão vendo, ó, 150 conto já no Brasil, tá? Ele tem isso aqui, ó, você consegue equalizar ele direto no fone. Então, assim, se você tiver, por exemplo, aqui eu não vou conseguir mostrar porque eu estou usando meu microfone aqui, interface de áudio. Por exemplo, qualquer placa de vídeo, qualquer placa de áudio, normalmente elas vão ter isso aqui, ó, que é uma parte para você dar uma monitorada, tal, no seu. Tem aí programas profissionais para você ver como tá a sua equalização, para você escutar algumas frequências específicas, ele testar. Mas, por exemplo, até aqui no meu computador tem esse programinha aqui, que é o programa da placa de som, que eu consigo testar e consigo carregar presets de som específicos. Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas ele tem um equalizer, um EQ aqui específico, que eu consigo colocar lá as frequências certinha. E aí, por exemplo, se eu ver que meu fone, esse fone aqui da Castor, esse fone da KZ, ele tá puxando muito pro grave, eu posso vir aqui na chavinha aqui, ó, e puff, dou uma atenuadinha aqui no grave dele, e eu vou conseguir deixar ele um pouco mais flat. O lance é que ele tem os drivers que vão conseguir reproduzir os detalhes das coisas, entendeu? Então, para mim, esse fone aqui serve muito bem para quem vai trabalhar no geral, assim, com sound designer para jogos. Porém, né, é óbvio que isso aqui vai ser o começo, tá, gente? Isso aqui vai ser o começo, tá? Se você for ficando bom, se você for se profissionalizando, provavelmente você vai pegar um fone de uma marca melhor, tá? Então eu coloquei lá alguns exemplos de fone, por exemplo, Sennheiser, AKG, Audio-Técnica, todas essas marcas são, assim, o fone mais de entrada já vai ser um fone bom, flat, tá? Que vai entregar um resultado bom. Os fones gamers não é para quem vai fazer sound designer, tá? Deixar isso bem claro. Professor, eu tenho um fone aqui, gamer, que eu paguei R$ 1.000. Cara, ele vai te dar uma experiência de jogo muito boa. Você vai jogar com ele, vai ser muito legal, porque você vai escutar as explosões, os tiros, tudo que você vai escutar muito bem, vai dar maior emoção. Mas você já tá na persona de jogador final, tá? Para chegar aquele som equalizado para você, o sound designer que fez isso, ele precisou se preparar e com equipamentos que são mais flat, tá? E o fone de ouvido vai ser muito importante. Então, galera, vocês precisam ter um fone de ouvido, tá? Quem tá sem grana, compra um fone de 50 conto que vocês viram lá, da KZ. Já vai ser um fone bacana. Tem que ser um fone com fio, tá? Não pode ser um fone Bluetooth pro dia a dia, para trabalhar, pra gente escutar as coisas que eu quero mostrar para vocês. Tem que ser um fone com fio, não pode ser um fone Bluetooth. Fone Bluetooth ele oscila sinal, é wireless, então pode oscilar sinal. Que nem eu falei, eu tenho os fones aqui para quê? Para ouvir podcast, para ouvir quando eu tô lavando louça, sei lá. É para isso que serve um fone Bluetooth, na minha opinião. Dá para jogar um game? Dá para jogar um game. Para produzir game? Não, definitivamente não. Se você é um sound designer, fone Bluetooth não serve para você, tá? Na minha opinião. Professor, mas tem. Cara, pode ter doido para tudo, que usa todo tipo de equipamento. Mas eu acredito que não faz muito sentido para quem trabalha com coisa profissional. Então, assim, basicamente é isso, tá, gente? Depois vai ter muitas outras coisas que eu vou falar nas aulas. Mas, assim, por exemplo, interface de áudio. Não são todos os profissionais de jogos que precisam, tá? Muito provavelmente, dependendo do seu perfil, você vai precisar comprar uma interface de áudio se você quiser fazer algumas gravações específicas.
Microfone também vai depender do que você quer fazer. Talvez você não precise comprar microfone, tá? E aí, nós vamos também usar uma Digital Audio Workstation. Então, dá uma preguiça falar esse nome. A gente chama de DAW, né? Que é basicamente o software onde você vai editar o áudio, tá? Isso aqui todo mundo vocês vão aprender, vocês vão mexer, vocês vão descobrir lá, tá? Então, assim, eu vou deixar também uma referência aqui do Chris Gringo, que é um produtor de som aí que eu acho bem legal, que ele vai falar de várias, a opinião dele. Cara, isso aqui é muito aleatório, tá? Vai depender muito da pessoa. Se o cara trabalhou 20 anos com Pro Tools no estúdio, talvez ele só conhece aquilo, então talvez para ele Pro Tools é a melhor coisa que existe. Vai ter gente que vai, eu só trabalho com Mac, então só trabalhei com Logic. Então, assim, o software que a gente vai utilizar vai depender muito da história, da vida de cada um, do orçamento. Então, assim, o melhor software, a melhor DAW é aquela que você consegue fazer boas produções. Então, não tem muito uma regra, assim, tá? É óbvio que eu vou trazer algumas, a gente vai testar algumas, e aí vocês vão ver qual que vocês se adaptam melhor, tá? Então, eu não vou adiantar tanto essa parte. Eu vou só colocar no slide, então, para vocês assistirem também a opinião do Chris em relação a quais DAWs ele acha melhor. Para mim, a opinião dele é bem relevante. Já adiantando aqui, spoiler, ele tem patrocínio, acho que do Studio One, né? Então, é óbvio que ele vai falar que o Studio One é melhor. Eu gosto bastante do Studio One, mas a gente pode até dar uma mexida nela e tal. E aí depois a gente troca mais uma ideia sobre isso também, tá? Não vou aprofundar tanto. Vocês assistam o vídeo dele e depois a gente troca uma ideia, tá? E por hoje é só, galera. Por hoje é só. Muito obrigado aí. Essa primeira aula, então. Então, só para recapitular o que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de um fone de ouvido. Isso aí vocês vão ter que levar todas as aulas. Eu não sei como vai ser a dinâmica lá na FATEC. Se as placas de som estão funcionando bem, está tudo configurado. Enfim, vocês vão precisar de um fone de ouvido. Por enquanto, é só isso. Beleza? Se possível, na primeira aula já tiver um fone de ouvido, já é bom. Tá? Para a gente não ficar brigando lá com som. Então, se possível, todo mundo com fone de ouvido para a próxima aula. Professor, eu não quero comprar um fone desse aí, não tenho dinheiro. Cara, usa o que você tiver, entendeu? Quanto melhor o fone, mais coisas você vai conseguir ouvir. Mas assim, na pior das hipóteses, pega um fone que tá lá parado na sua casa e leva, entendeu? Beleza? Então, por hoje é só e acabou. Grande abraço. Tchau. Pessoal, voltando aqui rapidão, só para dar um recado rapidinho para vocês, que eu preciso deixar uma coisa para vocês entregarem, para eu saber que vocês assistiram toda a aula e que vocês vão entregar para vocês ficar com presença. Quem não fizer essa tarefa, sempre toda aula de reposição vai ter uma tarefa. Se vocês não entregarem a tarefa, vocês ficam com falta e é basicamente isso, tá? Então, a tarefa que eu vou deixar para vocês nessa primeira aula é o seguinte, uma coisa bem simples. Eu fiz uma lista aqui, deixa eu só colocar para cá, para ficar ali. Fiz uma lista ali, uma lista bem genérica, tá? Bem genérica mesmo, com algumas especialidades, alguns perfis de profissionais que trabalham com desenvolvimento de jogos. E aí, em cima dessa lista, eu quero que vocês respondam 2 perguntas. Qual perfil você se vê que você já é ou que você quer ser? E quais equipamentos você precisará para começar nessa carreira? Tá? Então, por exemplo, Game Designer é a pessoa que faz o quê? Define as regras, mecânicas e a progressão do jogo. Esse profissional é basicamente o gestor do jogo. Então, você precisa do quê? Precisa do computador, preciso de conhecimento, tudo vai precisar de conhecimento, tá? Mas óbvio, vocês estão na FATEC, então vocês já estão, essa parte você já está correndo atrás. Então, vocês vão parar, vocês podem parar aqui essa apresentação.
Se vocês não souberem muito bem como vocês vão se identificar, e aí vocês vão pegar um item dessa lista aqui e aqui eu coloquei um descritivo bem básico, tá? Do que essa pessoa faz, e aí vocês vão falar qual que é o perfil que você se interessa mais e o que você precisa. Beleza? Respondendo essas duas perguntas, vocês vão entregar isso. Pode ser num Word, ou vocês podem colocar isso como comentário na devolutiva da atividade, tá? Obviamente, é uma coisa individual, cada um vai fazer o seu. E o prazo de entrega é bem curto. E também não quero que vocês escrevam muito, porque eu tenho que ler de todo mundo. Então escrevam assim, cara, 2 parágrafos, no máximo aí 10 linhas, tá? No máximo. Se você escrever mais que isso, você vai me lascar, porque daí para eu corrigir tanto trabalho vai ser difícil. Eu não vou ler com muita atenção como eu gostaria de todo mundo. Então escreva só isso, tá? Respondendo essas duas perguntas e no máximo 10 linhas, tá? No máximo 2 parágrafos, beleza? É bem rapidinho e é isso. Valeu!